coração endurecido pelo engano do pecado. O sentido é um coração perverso, um coração que se encontra numa condição má. Não é só pela incredulidade, mas que a incredulidade ela é provocada, é derivada da carnalidade. Carnalidade. Quando você começa a ter hábitos carnais, às vezes baseado em coisas que nós julgamos que são lícitas. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então você começa a alimentar hábitos errados. Você começa a ter práticas erradas. Aí você começa a ter uma condição errada. Aí depois o que você tem é incredulidade. Você começa a raciocinar. Perceberam? E, senhores, nós estamos aqui para apresentar esse vídeo. É como se alguém tivesse um livro muito bom e indicasse como referência. Só que aqui é um vídeo muito bom. Vamos ver o currículo do autor, de quem está falando. Bom, agora que eu fiz a apresentação, né? O vídeo está disponível tanto no canal YouTube que está na tela, Engenheiro Mauro Lozano, numa playlist do autor, que é o Luiz Fontes, assim como na playlist do estudo da vida espiritual. Vocês vão achar, ó. Tá aí no canal YouTube de origem. Então, todas as referências estão aí. Eu quero que vocês vão ver o original. Nós estamos comentando, nós estamos estudando junto, pois cada um devia de estudar per si, como nós fazemos todo o tempo. A palavra de Deus ou analisar a palavra de Deus com o coração petrificado, um coração carnal, um coração em uma condição má, como é a descrição dessa palavra, perverso. Veja, no versículo 9, por favor, volte aí, Hebreus 3:9. Ele diz, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, observe bem, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Essas duas palavras exprimem a mesma ideia. Esse tipo de exagero linguístico, alguns chamam isso de uma tautologia, uma redundância, do ponto de vista literário. Nós não podemos olhar e avaliar a palavra de Deus assim. Nós temos que avaliar quando os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, eles exercem aquilo que eles chamam de tautologia, redundância, exagero de linguagem. É porque eles querem fazer uma afirmação contundente sobre a seriedade, sobre a gravidade de alguma condição ou mesmo um comportamento. Então ele está dizendo aqui, onde vossos pais me tentaram, me pondo à prova. Essas duas palavras exprimem a ideia de desconfiança. É duvidar de Deus. Pois é, desconfiar, duvidar de Deus. Poxa, será que a gente não percebe no dia a dia, nas coisas que fazemos, apesar de nos denominar cristãos, que estamos duvidando de Deus? Ora, quem crê em Deus, quem tem um relacionamento com o Espírito Santo, não tem um coração atabalhoado, não fica correndo para baixo e para cima. Não. Faz as coisas de acordo com o Espírito Santo está mandando. Então, quando a gente está com muito desespero nas coisas para fazer, isso não é uma incredulidade? Não estou sendo incrédulo? Cada um deve se avaliar. Isso pode levar à apostasia. Isso para quem nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, nem percebe que está correndo para baixo para cima em glória. Porque as pessoas acham que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, ficar atrás de muitos afazeres, que a gente está dando glória a Deus.
E não está, porque se essas coisas que nós estamos fazendo não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, é em glória. Só vai ser glória a Deus se o que fizermos tem a origem no Espírito Santo orientando e focado em Cristo, não no eu. Não é eu quero, eu não quero, é meu, não é os meus interesses, mas e sim os interesses de Deus, a realização de Deus. E temos como referência Jesus Cristo. Por isso que é importante conhecer a palavra para conhecer Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que ter um irmão como esse, que deu a vida por nós, para termos restituído a vida espiritual. E é o que nós estamos treinando aqui. Com Cristo. Coração incrédulo é um coração que duvida de Deus. Muitas vezes, nós não percebemos isso. Mas as nossas atitudes, a nossa forma de viver, é uma demonstração daquilo que este capítulo está tratando. Dessa condição, dessa exortação, que é um exemplo muito óbvio. Mateus, capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Então, em primeiro lugar, você Presta vai atenção. ter as 10 virgens, que revela a condição geral da igreja. As 10 virgens, segundo ele, no entendimento dele, que tem um currículo maravilhoso, e mais que currículo maravilhoso, a gente nota e admira Cristo nele, porque não tem denominação religiosa, não ficam pedindo dinheiro, referenciam sempre na palavra, qualquer um pode ir lá checar, e está passando as revelações de toda a vida que ele teve aí desde a sua infância. Vamos voltar ao texto. Isto é, a igreja do Senhor, ela é uma totalidade de virgens. Igreja do Senhor, na referência das 10 virgens, é uma totalidade de virgens. Estamos falando da igreja, estamos falando dos novos nascidos, estamos falando da noiva de Deus, de Cristo, estamos falando do corpo de Cristo, que é tudo espiritual. Só que ali você vai ver um detalhe. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, mesmo sendo filhos de Deus, ou filhas. E quem não é? Muito pior ainda, porque não terá o Espírito Santo para dar a consciência. Veja o que ele vai falar. O que essas nécias nos falam? De incredulidade. O Incrível. nécio é aquele que ele vive como se Deus não existisse. Olha essa palavra. Quantos de nós, nas circunstâncias do dia a dia, faz coisas, e qualquer coisa, em qualquer momento do dia, que parece que Deus não existe. Faz da própria cabeça. E aí? E aí, nós temos que treinar muito na academia, nós temos que estudar muito a palavra, para cada dia fazermos cada segundo, cada minuto, cada instante na voz de Deus na nossa mente. No sentido muito simples, daquilo que nós já temos aqui estudado muitas vezes. Nécio é o religioso, é o espiritualista. Ele não tem realidade espiritual. Tá vendo? Realidade espiritual. Porque falar de Deus não quer dizer que tenha realidade espiritual. Eu posso falar de um time de futebol, dizer que eu sou tal time e não saber nada desse time. Nada. Eu me denomino tal time, mas não sei nada.
E é assim que são os religiosos. Falam de Deus, repetem, vão lá num local onde que denomina erroneamente de igreja, mas não tem uma vida real, espiritual. Jesus Cristo teve. Ele 100% do tempo ele estava em oração, que é um relacionamento, e estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Não era a ideia dele como homem. Ele tem conceito